E a última manifestação, né, a quarta espécie de manifestação possível de ser proferida pelo juiz, quando ele recebe a petição inicial, ainda na primeira conclusão, é a possibilidade de improcedência liminar do pedido. A improcedência liminar do pedido, ela é diferente do indeferimento da inicial, porque o indeferimento da inicial se trata de uma sentença sem análise do mérito, e quando nós falamos de julgar procedente ou improcedente, nós estamos falando de uma decisão com análise do mérito, né? Então, nesse caso, quando falamos do juiz julgar o pedido, né, de forma liminar, ou seja, antes da citação do réu, de maneira improcedente, ele está adentrando ao mérito, né? Ele está dizendo que o autor não tem razão na sua pretensão, por isso ela será julgada improcedente, tá? Então, nesse caso, é uma sentença com análise do mérito, tá? Diferente da de indeferimento da inicial, em que não há análise de mérito, tá? A improcedência, ela independe da citação do réu, conforme diz o 332 do CPC, diz aqui o 332 que nas causas que dispensem a fase instrutória, ou seja, naquelas ações que não dependem de produção de provas, né, ou melhor, apenas a prova documental é suficiente e já vai estar acompanhando a petição inicial, não havendo necessidade de designação de audiência, de realização de outros meios de prova, como prova pericial, por exemplo. Então, nesses processos que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Ou seja, como diz aqui, antes da citação do réu, independentemente da citação do réu. E as hipóteses de julgamento improcedente de forma liminar, elas são taxativas. Elas estão previstas aqui no 332 de maneira taxativa, ou seja, não se admitem outras hipóteses, tá? Quando o juiz pode julgar o pedido improcedente de maneira liminar, desde logo, sem determinar sequer a citação do réu? Quando o pedido do autor, expresso na petição inicial, inciso 1, contrariar enunciado de súmula do STF ou do STJ, tá? Então, se o pedido do autor é contrário a uma súmula do STF, por exemplo, né? Não tem por que determinar a citação, não tem por que abrir prazo para contestação, né? Se o próprio STF já assentou uma posição a respeito do assunto, já até sumulou, né? Criou lá um verbete numerado que representa aquele julgamento, né? Aquelas decisões contínuas proferidas no âmbito do tribunal, não tem por que o juiz dar andamento ao processo, né, promover toda a movimentação da máquina, o gasto para movimentar a máquina, né, o trabalho dos servidores, para que lá no final apenas ele julgue o pedido improcedente. Tá? Então, havendo uma súmula do STF ou do STJ contrária ao pedido feito pelo autor na inicial, né, essa ação, essa petição inicial, ela poderá ter então esse pedido julgado improcedente de maneira liminar. Tá? Segunda hipótese, pessoal, contempladas no 332, quando também o pedido do autor contrariar acórdão proferido pelo STF e STJ em julgamento de recursos repetitivos. Ou seja, naquelas ações em massa, né, aquelas ações que se repetem em massa no Brasil todo e que chegam em fase de recurso nos tribunais, e recursos repetitivos que tratam de uma mesma questão de direito, né? Nesse caso, e aí a gente vai aprofundar também, não se preocupe, quando formos estudar o 332, eu vou entrar para falar um pouquinho mais de cada uma dessas hipóteses, tá? Mas se no julgamento desses recursos repetitivos, dessas ações em massa que chegam a todo momento no tribunal, né, e que o tribunal já tem uma posição consolidada a respeito daquele tema, se o pedido do autor aqui em primeira instância contrário àquele entendimento manifestado no tribunal, o juiz já poderia então já julgar o pedido do autor improcedente de maneira liminar. Como eu falei, seria perda de tempo, seria gasto necessário, determinar todo o trâmite processual, citação, prazo de contestação, né, pessoal? Depois podendo designar a audiência ou não. Nesse caso não designaria porque não cabe produção de prova, não tem fase probatória, né? Mas só lá depois das manifestações das partes, alegações finais, ele proferir então uma sentença,
não seria apropriado, né? Iria contra a ideia de celeridade. Então, por isso que se cria um instituto como esse, um mecanismo como esse, no qual o juiz já poderia, desde logo, julgar o pedido improcedente se o pedido do autor contrariar um entendimento proferido pelo STF, pelo STJ, ou seja, os nossos tribunais superiores, em julgamento de recursos repetitivos, tá? Então, aquela mesma ação em massa, né, que já se repete, recursos aos montes nos tribunais, no STF, no STJ, e que já tem entendimento consolidado, o juiz de primeiro grau poderia aplicar esse entendimento julgando a ação improcedente de forma liminar, tá? Depois, diz também que é possível uma sentença desse tipo no inciso 3 do 332, quando o pedido do autor contrariar entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. A gente vai falar um pouquinho mais desses incidentes, mas são incidentes que têm por finalidade harmonizar os entendimentos dentro do próprio tribunal, no caso do incidente de assunção de competência, quando tem entendimentos distintos dentro das turmas, dentro das câmaras do próprio tribunal, tá? Ou no caso, o incidente de resolução de demandas repetitivas, também são aquelas ações em massa, que se trata de uma mesma questão de direito, puramente de direito, mas que pode estar havendo decisões diferentes, contrárias à ideia de isonomia e à segurança jurídica, né? Então, nesse caso, é possível a formação de um incidente desse para tentar harmonizar, para tentar ter o mesmo entendimento a respeito da mesma questão de direito, para que não tenham entendimentos distintos, seja perante os órgãos fracionários do tribunal, ou seja também por parte dos juízes de primeira instância, os tribunais de segunda instância, quando nós falamos de um incidente aí junto aos tribunais superiores, né? Um incidente de resolução de demandas repetitivas, tá? Não se preocupe que a gente vai falar de maneira pontual a respeito disso e vou então aprofundar um pouquinho mais para comentar com vocês. Por enquanto, entender que se o pedido do autor contrariar um entendimento proferido num incidente desse, né, voltado para criar uma harmonia de entendimentos, né, um mesmo entendimento a respeito de uma questão idêntica de direito, né, é possível, se o pedido do autor contrariar esse acórdão, né, o que fala que o entendimento proferido nesse incidente, é possível o juiz já julgar o pedido do autor improcedente liminarmente, tá? Não ordenar a citação, todo o andamento do processo, para só depois julgar improcedente o pedido do autor, ok? E a quarta e última hipótese é quando o pedido do autor contrariar enunciado de súmula do Tribunal de Justiça a respeito do direito local, tá? Assim como os tribunais podem emitir súmulas sobre direito federal, direito local é interpretação de normas do direito municipal e direito estadual, tá? Isso pode ser também sumulado pelos tribunais de justiça dos estados, tá? A gente encontra no Tribunal de Justiça de São Paulo súmulas sobre a questão do ISS nos municípios, né? Sobre a questão do ICMS, né? Os processos de ICMS no estado, a legislação estadual que regula essa questão, tá? Então, essas questões de aplicação do direito local, quando elas são sumuladas pelo Tribunal de Justiça, se o pedido do autor na petição inicial contrariar uma súmula dessa, é possível que o juiz, então, julgue o pedido improcedente de maneira liminar, tá? Então, a gente volta para falar um pouquinho mais de maneira pontual a respeito da improcedência, logo depois que falarmos das hipóteses de indeferimento da petição inicial, tá? Para finalizar, a respeito dessa primeira manifestação do juiz, então nós falamos da possibilidade de ordenar a citação, da possibilidade de ordenar o saneamento da inicial, da possibilidade dele indeferir a petição inicial, né, quando ela padece de um vício insanável ou quando ela tem um vício sanável, mas a parte não corrigiu no prazo dado pelo juiz. E a última hipótese dele se manifestar seria a improcedência liminar do pedido. A improcedência liminar do pedido também é sentença e que cabe recurso de apelação na forma do artigo 332 do Código. O parágrafo 2º do 332 é o que diz que cabe a apelação a respeito dessa sentença, e o parágrafo 3º diz que, havendo apelação,
antes de subir para o tribunal, o juiz ele pode se retratar e voltar atrás dessa sentença de improcedência. Se ele voltar atrás, ele ordena o prosseguimento do processo nas suas fases posteriores, citação e assim subsequentemente, consequentemente, ok? Muito obrigado, voltamos na